O tema hoje para o nosso café com palavra é o amor e o cuidado mútuo autenticam o discípulo de Cristo. Hoje para começar, eu tenho uma experiência pessoal, muitos anos atrás, que ilustra muito bem um pouco desse tema tão importante para a nossa vida cristã, o amor e o cuidado mútuo. Quando eu estava fazendo faculdade em São Paulo, solteiro, ainda sem os recursos necessários para ter um carro, então eu dependia do transporte público. E para minha cidade, para minha casa, eu só tinha uma opção de transporte, que era um ônibus. Um único ônibus, que demorava muito para passar. Quando eu perdia ele, era muito difícil, porque eu chegava muito tarde em casa. Havia um amigo, um conhecido da igreja, que trabalhava no horário da noite. Ele, de vez em quando, ele passava em frente desse ponto de ônibus, que estava mais ou menos no mesmo horário que eu pegava esse ônibus para ir para casa. E esse amigo, percebendo isso, né, a distância que eu percorria para voltar para casa, ele começou então a periodicamente passar na frente do ponto, naquele horário mais ou menos que eu ficava ali, para me dar uma carona. E foi muito significativo, muito importante naquela época da minha vida, a demonstração de amor e cuidado desse jovem, né, para me levar para casa. Um detalhe, não era caminho para a casa dele e eu não tinha nada para oferecer para ele também, como troca em relação a isso, mas ele fazia isso por mim. Eu percebia que era uma expressão de cuidado dele para comigo. E o que eu quero destacar é que foram momentos onde nós pudemos ali, naquele trajeto, nos mentorear, discipular um ao outro, aprender muito um com o outro. E ele me ensinou algo que eu carrego até hoje para a minha vida. Eu não dou meia carona para ninguém. Eu aprendi isso com ele. Se alguém entrar no meu carro, se eu escolher dar carona para alguém, eu vou levar até o destino final. Não importa se é caminho ou não. O fato que eu aprendi isso com esse amigo, ele dizia isso: eu não dou meia carona. Porque às vezes eu falava assim: me deixa aqui já posso ir a pé, está mais próximo, posso pegar outro ônibus aqui, o trem, chego mais rápido em casa, mas não. Ele me levava até em casa, até a porta de casa, e ali me deixava. Foi muito gratificante, muito importante. Eu chamo isso de princípio da mutualidade cristã. É um termo teológico muito prático. O princípio da mutualidade cristã é a prática do amor e do cuidado mútuo entre os irmãos, entre as pessoas. Esse princípio da mutualidade cristã é definido na palavra de Deus pela expressão uns aos outros, que tanto vemos e tanto lemos. E esse princípio da mutualidade cristã, uns aos outros, ele aparece como um novo mandamento dito por Jesus Cristo em João 13. E esse é o texto básico que eu quero pensar com você. João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Aqui nós vemos o resultado desse novo mandamento, o resultado de amar uns aos outros, conforme Jesus Cristo falou. Ele deixou isso aqui muito claro. Qual é o resultado? Qual é o motivo da mutualidade? Jesus disse no versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O resultado que nós colhemos de cumprir esse mandamento é que todos conhecerão que somos discípulos de Cristo. É por isso que amor e cuidado mútuo é um valor, é uma expressão daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, daquilo que me define. Então, o valor do amor e do cuidado mútuo é autenticar o cristão como discípulo de Jesus. Que coisa maravilhosa! Jesus deixou um mandamento
expresso na mutualidade cristã, uns aos outros, onde nos dá muitas soluções muito práticas, né? Muitas abordagens práticas para tratar o nosso irmão e o nosso próximo. E essa tratativa de ação, de cuidado, de amor, nos autentica como discípulos dele. Então é um valor. Quando nós, como cristãos, amamos o nosso irmão em Cristo, na igreja, o nosso próximo, nós estamos autenticando que somos discípulos. Como igreja, os discípulos amam uns aos outros na comunidade, naquele local, naquele bairro, naquela comunidade onde a igreja está inserida. Então a igreja, como igreja, quando ela se ama, quando ela cuida, quando ela coloca em prática os uns aos outros, ela autentica isso na comunidade local. Num pequeno grupo, quando nos reunimos em pequeno grupo, os discípulos se fazem conhecer, então, testificam que são discípulos, amando uns aos outros nos lares, nas nossas casas, nas casas dos nossos irmãos. Aquele encontro no lar se torna uma autenticação para toda a vizinhança, para todas as pessoas que chegam ali, que nós somos discípulos de Cristo. Como família cristã, isto é, como casados, como cônjuges, como pais, como filhos, né? O amor e o cuidado uns pelos outros autenticam que nós somos discípulos em nossa casa. Em nossa própria casa, nós mostramos que somos discípulos da maneira que nós nos relacionamos, amando e cuidando um dos outros. E como membro da sociedade, meus irmãos, membro de uma sociedade, de uma cidade, de um bairro, de um estado, de um país, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós amamos o próximo como a nós mesmos, sendo relevantes naquele lugar, isso também mostra que somos discípulos de Jesus Cristo. Por isso aqui é muito claro que amar, que o amor e o cuidado são ações. Nós temos que ter ações. E essas atitudes, essas ações mútuas entre nós, entre o povo de Deus e na igreja local, testifica de quem somos e para quem vivemos. E a igreja primitiva, em Atos 2, de 42 a 47, nos mostra ali claramente o resultado de uma igreja que está vivendo já no início a mutualidade cristã. Os versículos 42, 46 e 47 diz, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. E o Senhor acrescentava à igreja, essa igreja que vivia em sinceridade de coração, essa igreja que tinha simpatia do povo, essa igreja que partilhava as refeições, o pão de casa em casa. Nessa igreja o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A conclusão aqui que eu quero deixar para todos nós pensarmos é que se mutuamente amarmos uns aos outros, alguém deixará de experimentar o amor de Deus? Se mutuamente nós amarmos e cuidarmos uns dos outros, alguém não saberá que de fato somos discípulos de Cristo? E pergunta com afirmação. Se nós praticarmos a mutualidade de Cristo, nós testificaremos que somos dele e para ele e vivemos para a glória dele. Uns aos outros, nós temos cerca de 17 ou mais ações práticas reveladas na palavra que você pode experimentar. Maneiras bíblicas de amar uns aos outros. Pesquise, leia, estude, e você vê que você terá muitas formas de amar uns aos outros e autenticar a sua posição em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, para a glória de Deus. Amém.